Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arena Ambiental. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre o setor sucroenergético brasileiro, os mercados internacionais e um pouco de biocombustíveis. Hoje o convidado é o Dr. Carlos Eduardo de Freitas Vian, professor da Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Administração, Sociologia e Economia da USP. Dr. Carlos, para começar essa conversa, você pode nos dizer qual é o momento do agronegócio brasileiro? O agronegócio brasileiro, ao meu ver, vive um momento bastante relevante, mas, vamos dizer assim, nós estamos vamos aproximando de uma encruzilhada, né? A gente vem aí de algumas décadas em que o agronegócio se reestruturou, se modernizou. Nós ganhamos mercados internacionais, né? E ganhamos uma proeminência, né? Surgiram termos aí que são muito citados no dia a dia, né? A gente escuta na imprensa, né, falar que o Brasil é o celeiro do mundo, que o Brasil vai alimentar, né, a população mundial, e coisas nesse sentido. Sim, nós temos uma importância grande no mercado internacional, principalmente em cadeias que a gente chama de culturas tropicais, né, como as tradicionais nossas, né, o café, a cana-de-açúcar, a soja que se tropicalizou, as carnes em geral, mas a gente está se aproximando de um momento aí de encruzilhada, é o que eu gosto de dizer. O que seria essa encruzilhada, né? A gente está enfrentando aí nos próximos anos alguns problemas que estão principalmente ligados com as exigências que estão sendo colocadas em termos de questões ambientais, de questões de melhoria de qualidade de produtos, né? E também, acho que um pouco mais adiante, um possível modificações dos mercados. Hoje nós temos uma dependência relativamente grande da China. A China cresceu bastante nos últimos anos, né? Desde os anos 2000, né? A demanda chinesa cresceu, né, por alimentos, e nós fomos o principal fornecedor desses alimentos, vamos dizer assim. Só que a gente começa a perceber que há uma modificação, né? A China tem, né, vários analistas têm citado isso, ela tem como plano para os próximos anos aumentar a sua produção de alimentos e, inclusive, vir a se tornar um exportador de alimentos. Isso é ruim para nós, que nós somos exportadores para eles. E a China tem tentado, também já nos últimos anos, principalmente por conta do grande projeto que eles têm, que é o Cinturão Nova Rota da Seda, como se chama, eles têm tentado desenvolver fornecimento de alimentos nos mercados mais próximos, em outros países da Ásia, propriamente dito, bastante investimento na Austrália, Nova Zelândia e na África. A África tem um potencial de produzir os mesmos produtos que o Brasil produz no futuro, né? Basta ter uma questão de tecnologia envolvida, mas que eles já estão avançando. A questão na África, talvez o maior empecilho ainda seja algumas questões internas de cada país, né, em questão de questões políticas, questões um pouco mais colocadas. Então, hoje nós temos uma importância muito grande, mas temos que começar a nos planejar, porque nos próximos anos, isso não é uma coisa de médio e curto prazo, talvez mais de longo prazo, mas nos próximos anos a gente vai ter que se adequar a uma realidade nova de mercado, né? Temos que estar preparado para encarar esse novo ambiente. O que eu vejo como importante? O primeiro, talvez, seja nós iniciarmos uma estratégia de agregar um pouco mais de valor nos nossos produtos, exportando produtos com um pouco mais de valor agregado, produtos mais industrializados, produtos certificados. E a outra é a gente olhar para mercados que a gente
tradicionalmente não olha, principalmente para os nossos vizinhos, aqui para a América Latina, né, que tem o potencial de serem destino das nossas exportações de alimentos e da nossa exportação de alimentos com maior valor agregado. Para isso, a gente precisa investir em logística e até em conhecer esses mercados, que é algo que a gente, infelizmente, não conhece tão bem. Doutor, trazendo para dentro do nosso tempo, né? Eu tenho lido muito, escutado muito sobre o setor sucroenergético, né? Que está em uma nova fase de expansão, né? Quais os fatores que levaram essa nova expansão, ou essa expansão? Eu acho que nos últimos anos a gente tem uma melhora, vamos dizer assim, na falta de uma outra palavra, do interesse pelo etanol, né? Ele se desperta novamente, porque o etanol está no centro de rotas possíveis, vamos dizer assim, para o futuro, né? Então, estamos falando aí das mudanças na indústria automobilística, e o que se olha, né, o que as montadoras que estão instaladas aqui no Brasil colocam, né, existe sempre a questão do carro elétrico, que é colocada como algo importante, mas as montadoras instaladas aqui no Brasil, né, já tem testes né, mostrando que o etanol ele é muito importante em duas rotas tecnológicas. Em uma que é o carro híbrido, movido a etanol. O carro híbrido é um carro que tem um motor a combustão e um motor elétrico. E tem pesquisas mostrando que é tão eficiente, né, muito próximo da eficiência em termos de redução de emissões do que um carro elétrico. Então, isso a gente se beneficiaria de uma indústria que já existe, né, e não precisaríamos de tantos avanços na parte mais cara do carro elétrico, que são as baterias, né, teríamos tempo em termos de desenvolvimento para esse processo. A outra rota seria com as chamadas... nossa, me fugiu a palavra agora aqui. A outra rota são as células de combustível, né, que é um mecanismo que você pode extrair, né, o hidrogênio de alguma fonte, pode ser gasolina, pode ser etanol. No nosso caso, o etanol seria mais eficiente, e com isso geraria o hidrogênio necessário para mover o motor de um carro, né? E o etanol seria importante nessas duas rotas. Então, esse foi um fator aí nos últimos anos. Algo que foi bastante inusitado, porque até acho que há 10 anos atrás, todo mundo que pesquisava o setor, né, que falava de etanol, a gente tinha duas trajetórias. Uma trajetória aqui do Brasil com a cana, muito bem sucedida, e a outra trajetória nos Estados Unidos com o etanol de milho. Mas se imaginava que o etanol de milho era algo para Estados Unidos, talvez para algum outro país europeu. Mas houveram iniciativas, né, de empresas, primeiro conciliando produção de etanol de milho com o de cana, né, em unidades que se chamaram de usinas flex, e depois com a instalação das primeiras usinas de etanol de milho, propriamente dito, principalmente no centro-oeste, na região do Mato Grosso. E essa tem sido a grande evolução, né, nos últimos anos. O etanol de milho tem crescido a taxas bastante grandes, né? A gente tem já um volume grande de etanol sendo produzido aqui no Brasil, ofertando o mercado. Tem várias plantas de etanol que estão sendo projetadas, estão em construção e vão entrar em produção aí nos próximos anos, né? Então, a gente tem uma perspectiva de uma melhoria da oferta de etanol, né, tanto pela rota do milho quanto pela da cana, e com isso um certo barateamento, né? E com isso há uma melhora da possibilidade da gente atender as diversas demandas que estão programadas para os próximos anos em termos de outros combustíveis, que hoje não se fala mais só do etanol, né? Se fala do combustível de aviação, o SAF. Tem uma demanda prevista de combustíveis para navios,
também nos próximos anos, até o final dessa década. Então, esse aumento do etanol de milho, junto com o de cana e com outras iniciativas que estão surgindo, como produção de etanol a partir de trigo no Rio Grande do Sul, né, que tem uma usina funcionando lá, né, de transformar o Brasil num fornecedor importante de biocombustíveis para esses vários mecanismos, né, para essas várias rotas, né, tanto a indústria automobilística quanto de aviação e a indústria naval, que são importantes aí na logística mundial de pessoas e mercadorias. Por isso que a gente está tendo esse, vamos dizer assim, essa nova chama aí de interesse pelo setor sucroenergético, canavieiro, como eu gosto de chamar. Doutor, você falou do SAF, do etanol de milho, do etanol da cana, né, de biocombustíveis. Isso claramente traz competitividade, né, vantagens competitivas, né, por combustíveis de baixo carbono. Mas o Brasil, ele está preparado para aproveitar esse momento? Então, acho que essa é a discussão que temos feito em termos acadêmicos, né, é que a gente tem o potencial, né, mas o nosso receio é que algumas dessas demandas elas estão surgindo com uma rapidez muito grande, né, e o Brasil tem o potencial, tem o preparo para desenvolver essa oferta de biocombustíveis, só que existem tempos necessários, né, para maturação de projetos, para organização da cadeia produtiva como um todo. E esse é o nosso grande receio, porque algumas dessas demandas estão colocando o aumento, a obrigatoriedade do uso de SAF, do combustível marítimo, e mesmo do aumento, né? Por exemplo, nós temos uma lei hoje, que é a Lei do Combustível do Futuro, que aumentou a mistura de etanol na gasolina aqui no Brasil. Então, tudo isso se conjugando, né, a gente tem uma demanda bastante grande aí para os próximos 5 anos, até 2030. E aí pode existir um descompasso entre a demanda que está se criando e a capacidade que a gente tem de implementar novas plantas e de organizar a cadeia para atender essa oferta. Então, eu acho que a preparação existe. O receio é nesse descompasso entre oferta e demanda, porque a oferta está vindo a reboque, está demorando um pouco mais para ser estruturada do que a demanda, né? Até porque na oferta tem muitos riscos envolvidos, né? Nós estamos falando aqui de plantas de etanol, de biodiesel, né, plantas para SAF, são investimentos de milhões de dólares, né? São investimentos bastante altos. Doutor, e falando nas demandas, eu imagino que a gente tenha, né, quem demanda, né? Então, você conseguiria falar hoje de onde vêm, né, esses pedidos? Quem são os países que, fora a China, talvez, mas aí você pode nos confirmar, quem faz essa demanda para o Brasil? Então, hoje, se a gente olhar para os dois mais relevantes aí, como o SAF e o combustível de aviação, esses mandatos eles foram criados de forma privada, vamos dizer assim. Então, a demanda vem hoje das organizações internacionais, das empresas que atuam nesses setores. Então, a gente teve uma estrutura, por exemplo, do lado das empresas de aviação, existe uma organização, né, foi definida uma meta para que as empresas passem a usar como combustível, né, biocombustíveis, o SAF, no caso, né, em substituição ao querosene de aviação tradicional. E aí a demanda por esse combustível aqui no Brasil seria a seguinte: eles têm todo voo que vier do exterior, dessas empresas internacionais, que pousar no Brasil, ele teria que ter oferta de SAF aqui para poder se reabastecer e voltar para os seus países de origem. Então, a nossa estrutura seria produzir, e seria uma cadeia, acho que quase que interna, embora a demanda esteja relacionada com o exterior, mas nós teríamos que produzir
e ter uma estrutura de distribuição e armazenagem que permitisse a oferta em todos os aeroportos internacionais, principalmente, que a gente tem no Brasil. Isso também chegaria aí depois para os voos nacionais. Para a questão do combustível marítimo, é a mesma ideia, né? No primeiro momento, talvez a oferta fosse para abastecer os navios que chegam no Brasil trazendo cargas, precisam se reabastecer para voltar para os seus países de origem. Existe uma possibilidade, né, tendo uma capacidade de oferta maior, de talvez a exportação desses produtos, né, mas isso ainda não tem uma clareza muito grande de como esses mercados vão estar se organizando. Porque mesmo no etanol, que é o combustível mais tradicional que a gente tem, o mercado internacional do etanol ele nunca ganhou porte, né? A gente não conseguiu transformar o etanol numa commodity, né, essencialmente. Então, a gente tem algum comércio de etanol, por exemplo, com os Estados Unidos, é um comércio recíproco, às vezes nós vendemos para eles, eles vendem para a gente, mas não é um mercado estruturado e organizado quanto de soja, milho, trigo, de commodities que são mais tradicionais já. Então, ainda temos um caminho aí para organizar e saber como que esse mercado de biocombustíveis poderá se organizar no futuro. Doutor Carlos, a gente já volta falando desse tema, né? Mas é algo que não pode deixar de ser perguntado, né? Hoje a gente vive uma questão geopolítica, né, diferente no mundo, né? E também nunca se houve tantos conflitos internacionais como atualmente. Como que isso impacta, né, o agronegócio brasileiro? Os conflitos geopolíticos tiveram um impacto bastante grande para o nosso agronegócio, né? Nós temos, de alguma maneira, conseguido contornar um pouco desses impactos, seja negociando, ou seja, desenvolvendo mercados, né, achando novos destinos, mas isso foi realmente bastante relevante, né, começando pelo impacto em custo, né, então, desde que nós começamos a sofrer com a pandemia, porque a gente precisa a agricultura brasileira depende de fornecimento de produtos químicos para a fabricação de adubos, né, que o Brasil não tem jazidas, né, ou sejam em funcionamento para alguns componentes. A gente tem, mas não no volume que nós precisamos. Então, a gente depende de importação de fósforo, potássio e o famoso NPK, né, dos adubos. E começamos a sofrer com a pandemia, com a desestruturação logística, né? Faltavam navios, tinham todos aqueles outros processos. Passada a pandemia, a gente sofreu o impacto da guerra da Ucrânia. A Ucrânia e ali a Rússia são dois fornecedores importantes desses produtos para o Brasil. Agora, a gente está sofrendo novamente com a guerra aí do Irã, com uma subida, né, dos preços, principalmente, e com algumas outras restrições, porque está com uma dificuldade, né? A gente, nesse processo, substituiu Rússia, Ucrânia e outros países por países de Oriente Médio, agora também esses fornecedores acabaram sendo afetados. Então tem uma dificuldade aí de acesso. Isso encarece a nossa produção, né, porque os preços ficam mais caros, há uma oferta menor, né, há toda uma discussão desse tipo de impacto. E também por conta das incertezas que começam a existir nos mercados internacionais. A gente passou algumas décadas construindo toda uma institucionalidade, como a gente chama, né, com as regras, instituições de coordenação, instituições de fiscalização para o comércio internacional. E nos últimos anos, com todos esses acontecimentos, a gente substituiu tudo isso. Então, hoje a incerteza no mercado internacional é bastante grande, né? A gente não sabe o que pode acontecer de um ano para o outro. Então, a gente sabe que
temos safras, temos um potencial, mas não sabemos exatamente como é que vai ser a comercialização, como é que vão ser os preços nos anos posteriores. Então, essa incerteza fica muito grande, né? Isso está trazendo para o Brasil, no agronegócio, um componente bastante importante, que a gente já começa a perceber que, de alguma maneira, passa a ter um certo impacto até nas decisões dos agricultores sobre o que vão plantar, quanto vão plantar, né, por conta dessas incertezas todas em termos geopolíticos, né? O ideal era que a gente conseguisse voltar para aquele momento anterior, mas está cada vez mais longe. O que muitos agentes colocam é isso, né, que nós vamos sair de um mundo que era globalizado e provavelmente vamos começar a viver um mundo um pouco mais regionalizado. Então, aí no caso do Brasil, a importância, como eu falei agora há pouco, a gente olhar para a América Latina, olhar para países que estão mais próximos como mercados para os nossos produtos e olhar o que esses países podem nos oferecer, por exemplo. Doutor, e voltando para a questão lá, né, sucro energético, atualmente há muitas exigências ambientais e os critérios de ESG, né, que se discutem muito. Isso, né, essas exigências e os critérios, eles são desafios ou são oportunidades para o setor sucroenergético? Eu acho que tem um pouquinho das duas coisas, né? Por um lado, é uma baita de uma oportunidade, né, essas situações que nós estamos vivendo, porque o Brasil, ele, antes de se falar em ESG, antes de se falar em economia circular, por exemplo, a gente já estava, de uma certa maneira, praticando e colocando em prática alguns desses conceitos, em termos de reutilizar os subprodutos, né, de criar mercado para todos esses subprodutos. Então, acho que a gente tem uma vantagem em relação a outros fornecedores, né? Essa é uma situação importante. Agora, nós temos também nessa agenda alguns desafios, né, principalmente nessa questão do uso, por um lado, de produtos químicos, dos adubos químicos, que são, a gente sabe que são fontes de emissões, e, por outro lado, pelo uso de combustíveis fósseis na agricultura, né? Em geral, na cana, né? Porque todo o processo de mecanização, desde plantio, tratos culturais, colheita, transporte da cana, depois do etanol, ele é feito ainda com motores movidos a diesel. Por mais que a gente tenha reduzido nossas emissões, porque a gente mistura biodiesel ao nosso diesel, né, numa proporção já importante, o ideal era que a gente tivesse avançado nesse sentido. Então, aí, esse processo nos traz um desafio de desenvolver essas novas tecnologias. Elas já estão começando a aparecer, né? Já temos empresas de caminhões, por exemplo, fornecendo caminhões movidos a biodiesel, por exemplo, 100%, ou mesmo caminhões movidos a biometano, a mesma coisa para tratores, né? Já temos protótipos de tratores elétricos, né, sendo desenvolvidos. Então, eu acho que no futuro, né, esse no curto prazo é um grande desafio, e no futuro vai se transformar numa oportunidade bastante relevante, eu acho. Doutor, agora você falou uma coisa muito importante e me fez pensar em algo aqui, né? Sobre certificações e rastreabilidade. Isso talvez impacta no acesso de mercados internacionais. Como que o Brasil está lidando com a rastreabilidade da produção, né, no setor sucroenergético? Acho que rastreabilidade, no sentido mesmo da palavra, né, de conseguir desde a produtora agrícola até o consumidor, né, quem está distribuindo,
a gente ainda tem uma dificuldade. Isso acontece mais no açúcar, acontece em proteína animal, de frango, na carne de frango, de vaca. Na produção de etanol, isso já gera um pouquinho mais de dificuldade, né? Pelo volume, pela dificuldade que se tem de organizar esse processo. Agora, as tecnologias têm sido desenvolvidas, né? A gente está avançando, inclusive, nesse processo. Hoje nós já temos pesquisas, por exemplo, feitas aqui no âmbito da Universidade de São Paulo, que permitem a rastreabilidade a partir da estrutura química de determinados produtos. Então, hoje isso já é possível, por exemplo, com soja. Você pode pegar a soja de algumas regiões e rapidamente, a partir de uma análise de amostras, você pode dizer de que região do Brasil ela veio. Se ela veio do Cerrado, se ela veio da região sul, e por aí vai. Eu acho que isso rapidamente vai chegar também nos combustíveis, nos biocombustíveis e em outros produtos agrícolas. Então, acho que a tecnologia vai nos ajudar bastante nesse processo. A gente tem já outras certificações que não garantem propriamente uma rastreabilidade, mas que são importantes. Por exemplo, nós temos algumas empresas nacionais que são produtoras e exportadoras de açúcar orgânico. Então, tem toda uma certificação de vários órgãos, né, porque cada país, às vezes, tem as suas restrições. As empresas são certificadas por mais de uma, né, por várias certificadoras de diferentes lugares e abastecem a União Europeia, Estados Unidos, né, com esse produto. E temos certificações aí na área florestal, em vários outros também que garantem, né, por exemplo, que o produto vem de reflorestamento. A gente já tem uma expertise nesse processo, mas ainda há bastante para caminhar, você tem razão, é um desafio. Doutor Carlos, existe um programa que chama RenovaBio, né? Uhum. Você pode falar para a gente o que é esse RenovaBio, como que ele incentiva os biocombustíveis, né? O aumento da competitividade dos biocombustíveis e incentiva a descarbonização? O RenovaBio ele foi inspirado em programas dos Estados Unidos, né, em outros programas do mundo que criaram, né, um procedimento para que se possa, a partir da uma série de informações, de dados que são fornecidos pela empresa, se calcular a pegada de carbono, vamos dizer assim, de cada usina. Então, o RenovaBio criou uma calculadora que eles chamam de RenovaCalc, onde a empresa ela coloca todos os ela faz, né, dentro dessa calculadora a informação do que ela usou de adubos químicos, de tipo de combustível, defensivos, de todo esse processo, e quanto que ela produziu de etanol no final, né? E essa calculadora ela dá ali um saldo, né? Geralmente na agricultura canavieira esse saldo é positivo a cada safra, né? Então esse cálculo no final ele dá um número que se chama CBIOS, né? E esses CBIOS eles são comercializados, né? As distribuidoras de combustíveis que adquirem etanol, biodiesel, eles são obrigadas pela legislação que foi criada, a comprar CBIOS equivalente àquele volume de combustível que ela está comercializando. Então, isso traz do ponto de vista da empresa, um incentivo, porque quanto mais a empresa consegue organizar o seu processo produtivo, emitir menos, ter um saldo maior, mais ela recebe por esses CBIOS. Então, no fundo, o RenovaBio é um cálculo, né, para se gerar um incentivo para que a distribuidora remunere, de uma certa maneira, aquelas empresas que estão
tendo um saldo positivo, estão tendo melhores resultados em termos de redução, né, de descarbonização do seu processo produtivo, né, estão reduzindo a emissão de carbono. Só que na prática, como você não tem outros mecanismos, né, eu acho que isso acaba se tornando um imposto, né, porque a distribuidora é obrigada a comprar esse CBIO, né, e depois ela acaba, de alguma maneira, colocando isso no preço final. Então, é uma maneira interessante de incentivar a cadeia produtiva, mas que na prática, no final, tem um preço maior, um pouco maior para o consumidor, né? Ele paga um pouco mais do que simplesmente seria o custo de produção do etanol, né? Então, isso entra que na economia de recursos naturais se chama de pagamento por serviços ambientais, né? Como se nós estivéssemos pagando o combustível, mas também estivesse pagando os serviços ambientais que as usinas estão nos oferecendo com a redução da emissão de carbono, né, que elas estão tendo. Então, ele tem esse lado importante de ser um incentivo, né? Mas precisa, eu acho que como já tem alguns anos de oferecimento, esteja na hora de olhar a política e pensar em possíveis aprimoramentos. Doutor, e antes de entrar nessa conversa, né, desse bate-papo, eu estava comentando que eu sou de uma região que é conhecida como pré-sal caipira, e nessa região muito se fala, né, de biogás ligado ao setor sucroenergético. Você pode falar um pouquinho para a gente, né, como que é gerado esse biogás dentro do setor sucroenergético? O biogás, ele vem sendo produzido, né? As primeiras, acho que sim, as primeiras iniciativas foram ali na sua região, né? Se não me engano, pelo menos que eu tenho conhecimento, uma das primeiras usinas a produzir isso para uso mais interno, não ainda para comercialização, foi uma usina de Araras, né? Aqui no interior de São Paulo. E a ideia é dar destino, né, tem alguns conceitos de economia circular envolvidos, é dar um destino para um dos subprodutos que mais dor de cabeça traziam para o setor, que é a vinhaça, né? A vinhaça, algumas décadas atrás, era um grande problema, porque não sabia o que fazer com ela. Depois se descobriu que a vinhaça poderia, pela riqueza que ela tem em alguns nutrientes, ela podia ser usada para eles chamam de fertirrigação, ou seja, né, a vinhaça era diluída em água e espalhada, né, por irrigação nos canaviais, né, promovendo ali uma fertilização a partir de produtos orgânicos, né? Isso tinha alguns problemas, que o raio de utilização disso era limitado. E evoluiu, né? Se tentou também outras coisas, como fazer a secagem dessa vinhaça, várias coisas foram sendo pesquisadas. E aí, mais recentemente, se chega a essa alternativa, né, que é a instalação de grandes biodigestores, anexos às usinas, a vinhaça é direcionada para esses biodigestores, né? Então, no processo de biodigestão, se gera um biogás, que depois ele é purificado e gera-se o biometano, né? E isso pode ser utilizado de várias maneiras, né? Esse biometano é um substituto do gás natural vindo do petróleo, então ele pode ser usado pela indústria, ele pode ser usado com devidas adaptações para mover caminhões, mover veículos de vários portes, e ele pode ser distribuído localmente através de tubulação, né, para indústrias próximas. Então já se começa a colocar, né, tem algumas usinas nesse sentido, como um novo produto potencial das usinas, né? Lá atrás era só açúcar, depois virou açúcar etanol, aí açúcar, etanol e energia elétrica por conta da cogeração. Agora vem o biogás e o biometano, né? O desafio das usinas, já tem algumas empresas que estão ensaiando, inclusive, né, o abastecimento de empresas locais, de outras indústrias,
E aí o desafio é romper a sazonalidade que existe na cana, né? Porque no período da entre-safra, quando a usina não está moendo, teoricamente não teria matéria-prima, né, para abastecimento e para se manter essa oferta. Então, as empresas agora estão pesquisando, e aí tem uma situação regional que é importante, né, para você saber o que em cada região poderia ser um substituto, né, mas tentando outros produtos para que no período da entre-safra se mantenha o fornecimento de biogás a partir de outros tipos de subprodutos. Então, o teste, por exemplo, com esterco animal, com resíduos de curtumes, com resíduos de outras empresas, já estão falando até de utilização de rejeitos orgânicos sólidos, né, de municípios que possam fazer um acordo com as usinas, tudo isso para gerar matérias-primas para que durante o período da entre-safra a empresa possa manter a oferta do biogás, né? E aí eu acho que é um grande potencial que a gente tem, né? Não só no setor sucroenergético, como em outros segmentos, né, que podem também vir a explorar esse tipo de tecnologia. Pessoal, e quero deixar uma dica aqui, né? O doutor Carlos falou uma coisa bem legal, e tem um episódio que fala especificamente do açúcar energia, que é com o CEO da usina Santa Lúcia, na cidade de Araras. É muito legal o episódio, está lá no canal. Quem quiser assistir, fica essa dica lá e aproveitem. Doutor Carlos, agora, né, a gente está falando, né, de desafios, oportunidades, e me vem à cabeça, né, gargalos, né? Qual os maiores gargalos que a gente tem dentro do setor sucroenergético? Eu citaria aqui, eu pensaria em logística, né? Mas queremos ouvir de um especialista. Eu acho que, pensando historicamente, o maior gargalo que se tinha no setor realmente era, né, em termos de expansão, de eficiência, era a logística da transporte da cana, porque você tinha uma restrição ali de determinado raio das usinas, porque quanto mais longe você buscava, mais o transporte ficava, o custo de transporte, né, encarecia o processo produtivo. Então, isso é um fator limitador, porque limitava, inclusive, o porte das empresas, né? Tinha um processo de redução da estrutura, né? A usina, às vezes, não trabalhava com a eficiência que poderia ter, em termos de escala, né, produtiva. Eu acho que esse fator ele foi, de uma certa maneira, resolvido, né, com o passar do tempo, com os grupos, porque foi se pensando num planejamento de instalação das plantas que permite, né, com que se melhore essa logística. Uma outra questão que a gente enfrenta anualmente é a questão da armazenagem de etanol. Hoje a gente tem por exemplo, principalmente no etanol derivado da cana, você produz por alguns meses, depois tem um período de entre-safra. Então, você precisa armazenar esse etanol. E aí esse armazenamento ele tem um custo, ele tem uma dificuldade, e nós não temos mecanismos um pouco mais eficientes para fazer com que esse custo não tenha impactos econômicos, né? Então, geralmente, na entre-safra, o etanol tende a subir de preço por conta dessa oferta menor. Há uma certa disputa entre as usinas e as distribuidoras não têm uma capacidade de estocagem muito alta, então o etanol acaba ficando nas usinas, né? Então, uma política de estocagem mais adequada poderia ser bem-vinda. Apesar de que agora, com o etanol de milho, a gente vive uma realidade um pouquinho diferente, que pode, aí no futuro, alterar essa questão
da sazonalidade do preço, né? Mas mesmo assim, essa necessidade de ter uma melhoria de oferta de tanques, né, e um estoque estratégico, isso seria importante aí para o setor como um todo. Doutor, você citou uma palavrinha mágica ali, que é política, né? Em relação a políticas públicas para incentivar ou impulsionar o Brasil e colocar ele numa rota, né, de ser mais competitivo, né? O que falta de política pública? Eu acho que no campo dos biocombustíveis e desse processo, eu acho que nós já temos um rol relativamente adequado de políticas, né, que vieram aí desde lá dos anos 70 com o etanol, né, que vieram caminhando, depois com o biodiesel, agora com o RenovaBio. Eu acho que nós já temos políticas importantes. O que eu costumo argumentar é que a gente precisa fazer análise dessas políticas, dos seus resultados e talvez pequenas correções, né, para que a gente possa ir fazendo um acerto, né, daquilo que pode ser melhorado. Agora, quando a gente pensa de uma competitividade um pouco maior para o Brasil, a gente tem uma série de fatores, né? Inclusive nós ficamos muito tempo sem praticar uma política industrial, sem dar direcionamentos adequados para o setor privado, no sentido de para onde nós deveríamos ir, para onde investir, né? E hoje nós temos uma janela de oportunidade muito importante, né? Que, ao meu ver, está relacionado com um pouco de tudo isso que a gente já falou, que a gente poderia chamar de bioeconomia, né? Podemos chamar de economia ecológica, né? Economia da biodiversidade, tem uma série de nomenclaturas aí, mas eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande nesse campo de produção de energia, seja a partir dos biocombustíveis, seja a partir de outras que já estão se desenvolvendo, como a eólica e a energia solar. Nós temos um potencial de ser um país que oferta energia renovável em certa abundância e com custos relativamente adequados, né? Consequência, o que falta? Falta a gente ter condições de atrair capital. E aí a gente entra numa seara um pouco mais complicada, porque aí envolve política macroeconômica, taxa de juros, né? Que são fatores aí bastante debatidos. Mas acho que nós temos hoje nós temos hoje uma janela de oportunidade importante nessa área, né, de desenvolver cadeias produtivas ligadas com energia, ligadas com todos esses aspectos da bioeconomia, sejam biocombustíveis, sejam oferta de alimentos com maior valor agregado, e nós precisamos aproveitar essa janela de oportunidade, né? Espero que a gente consiga se organizar. Eu tenho procurado ser um pouco mais reticente em termos de falar de política pública, porque eu acho que durante muitas décadas a gente ficou falando de política pública e isso remeteu sempre à atuação do Estado. Então, eu acho que hoje a gente precisa falar em política, né, em políticas industriais, em políticas para biodiversidade, política para bioeconomia, mas trazendo aí o papel adequado. Para serem implementadas políticas corretas, a gente precisa tanto do Estado, mas nós precisamos da iniciativa privada também, os dois trabalhando em conjunto. Doutor, e durante esse bate-papo todo, né, a gente falou lá de etanol, de cana-de-açúcar, de milho, falamos de safra, falamos de biogás, falamos de desafios e oportunidades. Pensando para os próximos anos, né, 10, 20, 30 anos, né? Eu não sei se a gente consegue fazer um panorama tão para o futuro, mas qual é a tendência? Eu acho que hoje a tendência é a busca de um mix desses, de tudo, um pouco de tudo isso que a gente falou, né?
Só que eu acho que não vai ter uma receita, como a gente teve durante o século passado, todo esse período em que o, os combustíveis fósseis foram o padrão. Né? Eu acho que a gente vai passar por um movimento em que os combustíveis fósseis vão continuar vão tendo um papel relevante no processo. Acho que no médio prazo, mesmo no longo prazo, aquele que a gente consegue pensar aí de 30, 40 anos, a gente não consegue sair, né, do uso de combustíveis fósseis, eles vão continuar tendo um papel, e nós vamos ter um mix dessas energias, né, seja energia eólica, seja energia fotovoltaica, os biocombustíveis em geral, né, biogás e tudo isso. Nós vamos ter um mix de tudo isso, e cada região vai ter um mix diferente. Eu acho que o comum a todas elas vai ser o combustível fóssil. Então, acho que em alguns lugares a gente vai ter o etanol da cana do milho, em outros lugares a gente vai ter etanol a partir de outras matérias-primas, a gente vai ter produção de biogás também de rotas diferentes, né, de outras fontes de resíduos. Eu acho que nós vamos ter uma economia mais estruturada nesse processo. Eu também penso que a gente vai ter uma oferta maior, por exemplo, no caso da agricultura, do que a gente chama genericamente de biológicos, sejam os defensivos biológicos, sejam os adubos, né, sejam os fertilizantes, os biofertilizantes. E para cada lugar do mundo, eu acho que também vai ter uma fonte de matérias-primas e uma oferta, né, desses produtos que vai ser diferenciada. E para o Brasil, eu acho que a gente tem uma janela importante aí, porque nós podemos desenvolver segmentos industriais para produzir esse tipo de produto, para a nossa agricultura ser cada vez mais competitiva. Mas, como eu disse, como a gente vai ter muita diferença de um lugar para outro, nem todos os segmentos dessa cadeia, talvez a gente se torne grandes exportadores. Esse é um desafio que a gente vai ter que enfrentar, né? Produzir mais para mercado interno ou para mercados que sejam parecidos com a gente. Doutor Carlos, a gente está chegando ao final, né, desse bate-papo, mas eu gostaria, se fosse possível, né, que você deixasse uma mensagem, né, para investidores, empresários, né, sobre o setor sucroenergético brasileiro. Acho que eu estou só até um pouco suspeito para falar, porque já estudo esse setor há muito tempo, sou, vamos dizer assim, um grande fã do setor, acho que ele teve muitas contribuições para o Brasil. Acho que o setor sucroenergético tem um enorme potencial, né, naquilo que ele já faz hoje, um potencial de crescer em termos de outros produtos, de outros processos. Talvez existam reestruturações de empresa, né, de processos de reorganização, mas eu acho que é um setor que vai manter a sua relevância no Brasil, em termos de atividade produtiva, em termos de geração de empregos, em termos de geração de divisas. Eu creio nisso, né? A gente tem muitos exemplos aí, né, de empresas que estão indo muito bem, né? Infelizmente, nós temos um momento de crise, esse momento ele é um momento de seleção, empresas que às vezes possam ter problemas nos aspectos produtivos ou aspectos financeiros, talvez possam passar por reestruturação, possam vir a ser objeto de uma fusão, de uma aquisição, mas a gente vê que no setor ainda tem muita estrutura muito bem organizada, e eu acredito que esse setor vai manter a sua relevância daqui para frente, né? Talvez a gente vai começar a chamar de uma forma diferente, né? Atrás a gente falava de setor canavieiro, depois de setor sucroalcooleiro, agora sucroenergético, agora com o milho talvez a gente use novas conotações, né? Mas eu acho que a estrutura produtiva vai continuar e vai continuar sendo importante no Brasil como um todo.
Doutor Carlos, a gente chegou ao final. Quero agradecer demais a sua presença, essa explicação de forma clara, objetiva. É um assunto tão complexo, né? Em 50 minutos, daria conversa para vários dias aqui, né? Para um semestre ou que acompanha a universidade aí. Muito obrigado, né, da sua participação. Espero contar com você para novas conversas no futuro e reitero aqui o agradecimento do pessoal aqui do Arena Ambiental. Bruno, eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo, conversar com você, né, de estar depois sendo ouvido por todos os seus seguidores, né, estou à disposição. Sempre que tiver alguma dúvida, podemos bater um papo de novo aí, falar mais um pouquinho desse assunto e de outros. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado e até mais.